tarde, queridos alunos. A ProSocorro está com muita saudade de vocês. Como é que vocês estão? Como passaram esses dias em casa, né? Se cuidando? Muito bem. Mas agora nós vamos sair um pouco da rotina, né? E vamos agora estar tendo nossas aulas online. Para nós é um grande desafio, né? O retorno das aulas, principalmente dessa forma, através da tecnologia. As nossas expectativas, as nossas dúvidas, as incertezas são as mesmas. Será que vai dar certo? Mas o importante é tentar, né? E pedir a Deus que nos abençoe e que tudo isso vai passar. E que nos dê sabedoria para superar esses novos desafios, né, que está tendo à nossa frente. Que nós possamos nos proteger, não esquecer de lavar as mãos, usar máscaras e que nós possamos ter um bom entendimento para as aulas. Hoje nós vamos ver uma pequena revisão do que nós já estudamos nas aulas presenciais logo no início. O nosso primeiro assunto foi sobre o iluminismo. Vocês olham aí na página 6 até a 17 do livro de história de vocês, falando sobre o iluminismo. O que foi o iluminismo? Quem se lembra o que a Pro falou sobre o iluminismo? Vocês se lembram? A Pro falou que o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século 17 e 18 na Europa e também que continua influenciando o mundo atual, né? Atual, quer dizer, até hoje o iluminismo nós temos influência do iluminismo. E o iluminismo, lembra que eu falei que é aqueles filósofos que cada um defendia alguma coisa? Pois é aquilo mesmo que vocês vão estar lembrando do que a Pro falou. O iluminismo, eles foi contra o absolutismo, né? Foi contra o antigo regime. O que foi o antigo regime? Foi a época da Idade Média, que o pessoal chamava de Idade das Trevas, que a Pro explicou para vocês. A Idade das Trevas quer dizer que as pessoas não tinham muito conhecimento, não queriam ver o que estava à frente, não tinha muito estudo. Mas muitos historiadores defendem isso. Fala que não foi bem assim, né? Tem uns historiadores que falam, né, que a Idade Média era a Idade das Trevas. E o Iluminismo ela é chamado também século das luzes, né? Século do esclarecimento, é o século da razão, porque eles começaram né? Eles quem? Os filósofos, artistas, foi um grupo de muitas pessoas que começaram a estudar, né? Para chegar a este ponto de dizer que era o século das luzes, do conhecimento, né? Das luzes do conhecimento. E também eles diziam que os iluministas, né, os homens, só poderiam alcançar o esclarecimento através da luz, por meio da razão. E aplicada a todas as atividades humanas, né, destituída a ignorância e combatendo os preconceitos e o fanatismo religioso. Até hoje a gente vive isto. O que a gente hoje estuda? Justamente nós somos contra, né, a ignorância, combater os preconceitos e o fanatismo religioso, que isso acontece demais atualmente. Mas desde aquele tempo, né, do século XVII para XVIII, que já existia este movimento contra esses preconceitos até hoje. Vocês se lembram que eu falei do lema da Revolução Francesa, que é a liberdade... Meu Deus do céu, me perdi aqui.
Então, os iluministas, eles criticavam demais a monarquia absolutista, o mercantilismo, o poder da igreja, como eu expliquei atrás. O iluminismo também defendia a liberdade econômica, a política, o avanço científico, a tolerância religiosa. Você também a igualdade, a fraternidade, o antropocentrismo, que nós já vimos que é o lema da Revolução Francesa, que é a igualdade, liberdade e a fraternidade, né? Alguns pensadores iluministas, os mais conhecidos, né, estão alguns filósofos, como John Locke, né, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, que nós estudamos sobre eles. E vocês vão fazer até uma pesquisa sobre eles, preste bem atenção. Quem foi John Locke? O que é que ele defendia? Ele defendia o liberalismo político, que as pessoas tinham que ter liberdade política de votar e ser votado, como hoje acontece com a gente. Por quê? Porque veio de lá, né? E Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão e tolerância. Graças a este povo do século XVIII, hoje nós temos a nossa liberdade de expressão. Agora a gente também precisa, não é porque nós temos liberdade de expressão, a gente vai expressar tudo que vem à mente. Primeiro a gente tem que ler, a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento, para depois falar. Não é qualquer crítica falar para qualquer pessoa, não. E principalmente denigrir a imagem das pessoas. Nós não podemos fazer isso. Liberdade de expressão não é isto. Não é denigrir a imagem das pessoas. Então, Voltaire, já no final do século XVII para XVIII, já defendia isso. E Montesquieu? Montesquieu, ele defendia a autonomia dos poderes, a divisão dos poderes executivo, legislativos e judiciário. Lembra que nós estudamos sobre a Constituição, principalmente dos Estados Unidos da América, né? O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, né? Cada um ficaria o responsável por uma parte. Porque antes não. Era o rei, era que estava, que era absolutismo, por isso que chamava de absolutismo. Porque o rei era que fazia toda esta parte. E os outros só acatavam as ordens dos reis. E Montesquieu disse que não, que cada grupo poderia ficar responsável por escrever e também defender as leis. Como, por exemplo, o legislativo era formado pelo Congresso, né? Era constituído pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, né? E eles também fixavam os impostos, votavam orçamentos, declaravam alguma coisa que era para resolver. O poder executivo era chefiado pelo o presidente, né? E eleito também pelos mandatos de 4 anos. Assim como acontece hoje, né? E o poder judiciário era comandado pelo Supremo, né? Então, hoje a gente vê isso bem claramente, que até no nosso município nós temos, né? O prefeito, que é o poder executivo, e os vereadores, o poder legislativo. É que eles fazem os projetos, mas quem assina é o prefeito, né? E o judiciário, a gente sabe que são, já está dizendo, judiciário, que são juízes. Então, vocês se lembram também que eu falei, sim, também tem Jean-Jacques Rousseau, que eu estou deixando de falar. Ele defendia o contrato social. O que é o contrato social? O contrato social era a ideia que a vontade geral e soberana, ou seja, do povo, era soberano. O povo tinha poder para votar, né? Escolher os representantes. E também substituir. Se o representante não fosse
não fizesse e não fizesse a vontade do povo, ou então que o povo realmente defendia o povo, eles tinham o direito de tirar, quer dizer, de votar em outra pessoa. Assim como acontece hoje também nas eleições, né? Se o presidente é bom, a gente vota. Mas se ele não foi bom para o povo, a gente também tem o direito de votar em outra pessoa. Nós temos o direito de votar, de ser votado e também de escolher os nossos representantes. Essas ideias, até hoje, né, como nós vimos aí, influenciaram os movimentos revolucionários da época. Que coisa boa! Imagine, ninguém tinha direito a nada. Depois dessas ideias de Jean-Jacques Rousseau, o povo abriu os olhos. Se a gente tem esse direito, então vamos exercer esta função. Aí foi quando começou as ideias revolucionárias. Quais foram? Quem se lembra das ideias revolucionárias que nós já tivemos? Foi o quê? A Revolução Francesa. A primeira que nós tivemos foi a Revolução Francesa, que o lema, olha bem o lema, liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa pregou bem isso, que nós precisamos de ter liberdade. Liberdade de quê? De expressão. Igualdade, que todos fossem iguais, e de fraternidade, um ajudar o outro. Ser fraterno é isso. Também inspiraram também outro movimento que houve já aqui no Brasil foi a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira. E depois, por último, veio o processo da independência da América. Com esses movimentos, lembra da Conjuração Mineira, que eu falei logo no início, lá de vocês, que precisou tirar dente e ser enforcado? Pois é, foi aquela. E a Conjuração Baiana também, que teve aqui na Bahia, que foi também, teve a dos malés, que muitos escravos participaram, né? E deu certo, né? Depois disso, eles foram vendo que as pessoas estavam cada vez mais pensando melhor, né? E querendo um processo da independência. E aí veio o processo da independência da América, que foi dos Estados Unidos, né? A Organização da República Norte-Americana, né? Que nós já falamos também. Olha uma coisa interessante que hoje a gente vive. A ideia de Rousseau, ele acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade corrompe. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessa frase. Eu vou repetir e vocês vão escrever o que vocês entendem por isso. Olha só, quem falou isso no século XVIII foi Rousseau. O ser humano nasce bom, mas a sociedade corrompe. O que é que vocês acham que significa isso? Vocês concordam? Ou vocês não concordam? Então, vocês vão parar um pouquinho aí, dar uma pausa e vai escrever sobre isso. E escreva no seu caderno essa frase, que é muito bonita, né? Então, vocês vão vou dar uma pausazinha para vocês escreverem. Olha, então, vamos retornar aqui um pouquinho agora. As ideias iluministas exercem até hoje enorme influência na forma como compreendemos a política, a sociedade, a economia e a religião. Tá vendo? Tudo que a gente hoje sabe sobre política, a nossa sociedade em que nós vivemos, a economia que nós temos e a religião veio do iluminismo. Também do iluminismo veio a independência das 13 colônias da América do Norte. É um exemplo da influência iluminista da origem dos Estados Unidos. Lembra que nós estudamos as 13 colônias da América do Norte? Então, também sofreu influência também para
a independência dos Estados Unidos. E o liberalismo até hoje é discutido em diversos debates econômicos. As crises econômicas mundiais trouxeram à tona o debate sobre as necessidades dos Estados no controle e na regulação dos mercados. O liberalismo, a gente já está vendo, o liberalismo, a gente tem que ter a liberdade, né, de escolher, a liberdade também de saber o que nós queremos. Então, discutir diversos debates, tanto na economia, como na religião, como na política. É por isso que precisamos de estudar. Então, gente, essa parte sobre o iluminismo, como é uma revisão e vocês vão estudar pelo livro, não vai ficar tão distante, né, mais do que nós ficamos. Nós agora vamos falar um pouco sobre a enciclopédia. Logo no início do nosso assunto no livro, fala sobre a Wikipédia. Vocês sabem, né, o que é a Wikipédia? Porque de tecnologia vocês entendem, né? A ProSocorro pode até não entender, mas eu tenho certeza que vocês entendem muito mais. A Wikipédia é uma enciclopédia multilingüe, online, livre, colaborativa, ou seja, escrita internacionalmente por várias pessoas comuns de diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias. Qual é a Wikipédia que vocês usam quase diariamente? O Google, né? A gente quer fazer uma pesquisa, vai aonde? No Google. É uma grande enciclopédia atual hoje. Às vezes vocês falam, eu não sabia. E o que é uma enciclopédia? Antes, a enciclopédia era um grande livro que tinha todas as informações ali dentro, em um só livro. E a enciclopédia foi publicada na França, com 35 volumes, e levou 21 anos para ser editada. Quer dizer, 21 anos para escrever tudo o que tinha nessa enciclopédia. E quem foi a ideia de reunir tudo isso, todo esse conhecimento para as pessoas? Foi o filósofo Denis Diderot e o matemático D'Alembert. Foi que coordenaram a edição da enciclopédia e muitos convidados, como os artistas, médicos, teólogos e todos os outros profissionais. Porque na enciclopédia tem tudo que você pensar. O que é que você quer saber? Está lá. Então precisa ter muitas pessoas que têm conhecimento, é claro, né? Que têm conhecimento para falar sobre aquilo que você quer ler. E precisa ser também, não pode ser uma coisa solta, tem que ser real, tem que ser uma coisa bem feita, bem estudada. Quando eu falo bem feita, quer dizer bem estudada. Então, hoje nós temos, agora, essa enciclopédia da época fazia muitas sérias críticas mesmo aos reis absolutistas. Sérias críticas, porque os iluministas eram contra, né, o absolutismo dos reis da época e também da igreja. Então, como essa enciclopédia fazia sérias críticas aos reis absolutistas e também à igreja, a enciclopédia foi proibida pelos reis. Foi proibida. Não vai ser mais vendida. Não pode mais ser vendida. E chegaram até queimar as enciclopédias. Muitas enciclopédias foram queimadas para não circular mais, né? E pelas autoridades francesas mesmo. Eles não quiseram. Aí mandaram queimar. Mas, mesmo queimando, mandaram queimar muitas pessoas já tinham comprado algumas enciclopédias. Então ficaram, né, poucas editadas, poucos livros, né, poucas enciclopédias, que são livros grandes, ficaram. Ainda bem, né, que isso aconteceu, de pessoas ter comprado
E eles não souberam, porque se soubessem que tinham comprado, iam lá, eles tinham toda a autoridade e pegavam para ser destruída. Agora, imagine uma enciclopédia, um livro desse ser feito, passou muitos e muitos anos, quando nós vimos 21 anos, para ser editada, para ser feito, escrita, manuscrito, muitas pessoas, e fazendo isso, sabe o quê? Escondida dos reis, escondido, porque não podia ser como hoje, eu posso pensar, escrever, escrevo, digito e envio. Não era assim. E ela foi destruída. Mas graças a Deus, teve umas que conseguiram, e dessas aí foram feitas outras também. Foi depois de muitos e muitos anos que tiveram a liberdade de todos ler, né? Olha, então, o iluminismo foi um movimento que houve, eu vou só repetir um pouquinho, mas não foi só na parte, como nós falamos, esse movimento que desenvolveu somente nas áreas, foi em todas as áreas, não é como nós vimos aí, em todas as áreas, que foram ideias, né? Umas ideias que até hoje nós estamos colocando ela em práticas e estudando também. Nós não vamos parar de estudar, porque foi através delas que veio a independência dos Estados Unidos, a independência francesa primeiro, né? A independência francesa, a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, foi através das ideias iluministas. E até hoje nós estudamos. Então eu peço para vocês que estudam com carinho, procurem outros livros, procuram até mesmo aí na internet. Tem vídeos falando sobre o iluminismo. Vocês colocam aí um videozinho, coloca vídeo aula sobre iluminismo. Vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Porque só a pró falando, a gente talvez esqueça. O livro também não está muito... Está bem resumido, né? O livro também está bem resumido. Então, para que vocês possam adquirir mais conhecimentos, como vocês têm essa fonte, né, tão boa nas mãos, que é a enciclopédia, que é a Wikipédia, vocês podem pesquisarem e aprofundar mais do que a professora está falando. Então, por hoje é só, e beijos. Até a próxima aula.